Então, beleza, coloquei aqui para gravar. Boa noite, pessoal. Estamos dando prosseguimento no nosso estudo das cartas de Paulo, onde nós estamos fazendo um panorama das cartas que Paulo escreveu. Ao todo foram 13 cartas que ele escreveu a diversas igrejas, igrejas que ele plantou e igrejas que ele também não plantou, que ele apenas conhecia, reconhecia a reputação dessas igrejas. E na semana passada nós começamos a estudar a carta de Paulo aos Romanos, que é uma dessas igrejas que Paulo não plantou. Como a gente aprendeu na aula passada, muito provavelmente, quando teve a festa do Pentecostes, que era comum dos judeus fazerem uma peregrinação até a cidade de Jerusalém, eles foram até Jerusalém e ficaram sabendo de tudo o que aconteceu na história com Jesus Cristo. Soube da crucificação dele, soube da ressurreição dele e principalmente eles viram o que aconteceu ali no Pentecostes. Então, quando eles estão retornando para Roma, que era o lar deles, eles já voltam evangelizados, conhecendo Cristo. E eles começam ali nas suas casas falarem sobre Cristo, pregarem sobre Cristo e anunciarem Cristo entre a cidade de Roma. Então Paulo ele escreve para uma cidade que não foi ele onde fundou a igreja, mas era uma igreja que já existia. E essa fama de Roma era tão grande que fez Paulo ansiar muito ter visitas àquela cidade, visita essa que ele não conseguiu fazer através do ministério pastoral. A única vez que Paulo vai até Roma, que a gente tem relato disso, é acorrentado, preso por conta de anunciar o evangelho. Aí já é na parte do império do imperador Nero, né? Então Paulo ele tem esse desejo de conhecer a igreja em Roma, só que ele não estava conseguindo ir. Então ele sentou ali na cidade de Corinto e começou a escrever uma carta aos romanos. Como que era constituída essa igreja em Roma? Nós tínhamos principalmente dois grupos. O grupo dos judeus, que foi quem levou essa boa nova até a cidade. E os judeus, então, eles estavam aprendendo ainda sobre como era viver em Cristo, então eles guardavam muitos mandamentos, eles seguiam a Torá e acreditavam na obra de Cristo. E eles falavam assim, ó, você tem que guardar o sábado, você tem que abdicar de certos alimentos e tudo mais. E existia o outro grupo, que era o grupo dos gentios, que era um grupo principalmente de romanos, de gregos ali, pessoas que estavam ligadas a uma outra cultura que não era a cultura judaica e que não tinha como hábito abdicar de certos alimentos, de guardar o sábado. Então existia uma rixa entre a igreja ali, entre pessoas que gostavam e acreditavam que a justificação vinha pelo guardar o sábado, e existia um outro grupo que não guardava nada e aí gerava uma certa tipo de rixa entre a igreja. Esse é o contexto que Paulo conhece da igreja em Roma. E ele então decide escrever uma carta aos romanos. E aí, no capítulo 1, ele vai enfatizar a primeira coisa: os gentios são pecadores. Então ele começa a falar ali que eles são pecadores, que eles não receberam a lei e por isso eles estão no pecado. Depois ele vai abordar no outro capítulo que os judeus são pecadores, porque eles receberam a lei só que eles não estavam cumprindo a lei que era para eles cumprir. Então ele fala assim: olha, tanto gentios é pecador, judeu é pecador, e aí ele chega no capítulo 3, no versículo 23, que é um versículo super conhecido, onde ele fala: pois todos pecaram e destituídos estão e carecem da glória de Deus. Então ele coloca esse panorama para falar assim: olha, nem gentil tá certo, nem judeu tá certo, é todo mundo pecador, tá todo mundo aqui na mesma situação. E como que ele vai propor essa reconciliação do povo que é pecador com Deus? Ele vai falar assim: essa reconciliação
vem através da obra de Cristo na cruz. Então ele começa a apresentar e explicar de forma mais calma e mais clara também a obra de Cristo na cruz. É uma carta que Paulo está ditando, não é ele escrevendo de próprio punho, apesar dele apenas assinar ao final, mas não é ele quem está escrevendo. E não é uma carta que ele entrega ou ele lê para aquela igreja. É uma carta que ele pede para a Febe, que era uma auxiliadora dele, levar até Roma, e é ela que provavelmente leu perante as igrejas lá em Roma. Então é uma carta que Paulo tenta dar maior atenção sobre o que nós temos que fazer. E nós chegamos aqui no capítulo 5, que vai elucidar bastante qual que é o principal objetivo de Paulo, que é anunciar a fé em Cristo Jesus e que a salvação vem mediante a fé. Então, nós iniciamos aqui com a leitura do capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então eu quero começar aqui com esse versículo. Vanildo, tem alguma consideração sobre esse contexto que ele está escrevendo até agora? Sim, Breno resumiu bem como é que foi a nossa primeira aula. Já subiu, Breno? Já está gravado? Como é que tá? Uhum. Agora sim. Então, a gente teve a primeira aula, que vai estar disponível também, que vai tratar o contexto de Romanos mais detalhado. E nessa primeira aula tratamos a justificação pela fé, como o ser humano é tornado justo por Deus pela fé em Jesus Cristo, como Deus vem ao encontro do ser humano na, na vida de Jesus Cristo, para a nossa salvação, para a nossa justificação. Isso vai ser detalhado nos capítulos 1 ao 4. A gente hoje vai tratar 5 a 7, né, Breno? Ou 5 a 8. É 5A. Peraí. 5 a 8. 5 a 8, Paulo vai colocar em panorama, nesse bloco do capítulo 5 ao capítulo 8 de Romanos, ele vai colocar que agora que houve essa justificação, agora que tanto os judeus, tanto os gregos, ou qualquer raça, qualquer nação, padecia do mesmo problema que é o pecado, da mesma condição que é o pecado, e agora todos eles podem ter acesso a Deus, acesso à salvação de Deus por Jesus Cristo, e ele vai dizer que Deus está convocando o ser humano para uma reconciliação e criar um novo homem, uma nova humanidade diferente daquela humanidade que antes existia. Como se ele criasse um novo homem, um novo mundo. Um novo homem no sentido de uma nova pessoa e um novo mundo no sentido de uma nova humanidade. Um novo coletivo de pessoas que são justificados pela fé, que têm fé em Jesus Cristo. No capítulo 1, que ele começa falando que agora que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Mas que tipo de paz é essa? Porque a gente que crê, vamos ver aqui, Breno, a gente que crê, qual que é a diferença minha, sua, qual que é a nossa diferença de nós que cremos para aqueles que não creem? Porque a gente é feito das mesmas intempéries, né? A gente é feito da mesma condição. Nós cremos e ainda assim sofremos. Nós cremos e ainda assim estamos sujeitos às situações que nos parecem aleatórias.
nós cremos e ainda assim tem coisas que a gente não compreende. Nós cremos e ainda assim somos pecadores. Então, qual é a diferença de nós que cremos para os que não creem? Porque agora que a gente é um povo separado, há de haver uma diferença. Nós somos o mesmo homem daqueles homens. A diferença é a paz com Deus. A diferença é nós sabemos, compreendemos que Deus dispensa sobre nós a paz dele. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que não têm a paz com Deus, que não foram reconciliados, eles vão viver a vida correndo como cães, correndo atrás da própria cauda. Correndo atrás de prazeres, correndo atrás de emoções, correndo atrás de realizações. Os que creem, não. Os que creem sabem que, mesmo diante das tribulações, Deus ainda é Deus. Deus ainda nos ama. Nós temos o amor de Deus e é nisso que nós nos gloriamos. Ele vai dizer no versículo 3. Não nos gloriamos somente nisso, mas também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, Deus nos propõe um caminho de santificação ao seguir Jesus Cristo, ao copiar Jesus Cristo, ao imitar Jesus Cristo, e nós seguimos esse caminho, nos gloriando em Deus, que nos deu seu amor, que nos deu sua redenção. A palavra gloriar-se tem um sentido de que a gente se garante nele. A gente se garante de que, mesmo nós não sendo perfeitos, mesmo as circunstâncias não sendo perfeitas, mesmo tudo o que acontece na nossa vida, podendo ser situações que parecem um não de Deus, nós cremos que em Jesus Cristo nós temos um sim de Deus. E é nisso que a gente se gloria. E aí é até interessante, porque Paulo está escrevendo uma carta, igual a gente viu na introdução, para uma igreja que tinha acabado de ser perseguida, principalmente os irmãos judeus, que eles foram expulsos de Roma por conta de um decreto e eles estavam ali totalmente perdidos. Então, ele falar que até no meio das tribulações, das perseguições, nós temos paz com Deus, era algo muito curioso para aquele povo que estava recebendo aquela mensagem. Tipo assim, como assim, Paulo? Você está falando que a gente tem paz com Deus, sendo que a gente continua tendo problema na nossa vida. Então ele fala assim: nós temos paz com Deus e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, mas antes e depois ele fala: gloriamos nas próprias tribulações. Então assim, até mesmo aquelas coisas que acontecem na nossa vida, nós ainda temos a certeza de que temos paz com Deus. E aí, até algo que estava eu e o Ronildo conversando antes, que algumas versões vão trazer tenhamos paz com Deus, de forma que dá a entender que a gente tem que fazer alguma coisa ali para alcançar essa paz com Deus. Só que quando a gente vai olhar lá nos primeiros manuscritos, nos manuscritos que eram mais compartilhados, a palavra que está escrita ali não é tenhamos, mas é temos. É algo que já foi feito, é algo que está decretado ali, é algo que foi feito através da obra de Jesus Cristo na cruz. Há versões também que traz estamos em paz com Deus como um estado. Você pode estar e pode não estar. Principalmente as Bíblias católicas, eles trazem estamos em paz com Deus. A gente que lê grego bíblico, a gente sabe que essa tradução é incorreta, porque a palavra que está ali é temos, é algo, e não é algo, tenhamos também, como o Breno falou, não é uma tradução correta, porque não é algo que parte da gente. A paz com Deus parte de Deus, verticalmente na nossa direção. Então, é uma graça. O Paulo vai falar, né, que no verso 2,
esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A gente se orgulha dessa esperança que temos, da glória de Deus, de que Deus é bom, de que Deus nos ama, de que Deus nos recebe, de que Deus nos reconcilia, porque Ele dá isso pra gente. Ele prova o amor dele com a graça dele na nossa vida. E a gente, esse texto ele pode ser muito mal lido, né, Breno? Pode ser, se ele for lido na ótica da teologia da prosperidade, ele pode significar tudo o que esse texto não significa. Esse texto significa que você tem Deus, que você tem a presença dele, que você tem o Espírito Santo. Ele vai dizer no verso 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, Deus nos dá isso gratuitamente, por amor. Não é sobre coisas que a gente tem que fazer, e também as situações da nossa vida física, digamos assim, não tem que ser sempre sim, não tem que ser sempre positivo, como significado de que a gente está em paz com Deus. E nem o contrário, nem significa que a gente precisa estar sofrendo, que a gente precisa estar sendo apanhado pelo inimigo para que tenha paz com Deus. Mas não, independe. O que acontece na nossa vida não interfere na paz com Deus, independe. É Deus que dispensa isso para gente. E aí, ele, continuando aqui, para a gente avançar já para Novo Adão, mas antes disso ele fala assim, lá no versículo 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, novamente, ele está falando aqui sobre a graça de Deus, que não foi algo que nós conquistamos, então não é algo que nós tenhamos, não é algo que nós estamos, mas é algo que nós temos, porque Cristo morreu quando nós éramos ainda pecadores. Então nós não tínhamos mérito nenhum no que nós alcançamos através de Cristo. Né? Nós não temos mérito nenhum, apenas pela fé que nós temos essa paz com Deus. E aí, E, pode falar. e no verso 8, outra questão que tem que ser esclarecida por exemplo, na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sentido que não pode ser entendido aqui Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e agora nós não somos mais. Porque Cristo morreu por nós, nós não somos mais pecadores. Essa é a conclusão incorreta a se tirar do texto. Se tiver alguma tradução que Uhum. seja que esteja quando nós ainda éramos pecadores, é uma tradução incorreta. A palavra correta seria no presente, sendo no presente. Jesus Cristo morreu por mesmo nós sendo no presente, como condição de ser pecadores. Nós somos. Isso. Inclusive, eu estava abrindo aqui a NTLH, que ela fala sobre. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, de forma a dar a compreender de que agora nós não vivemos no pecado. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós continuamos pecadores. E aí é o que ele vai abordar mais para frente, principalmente no capítulo 6, onde ele vai falar sobre a graça e a santificação. Mas aí a gente avança aqui sobre Adão e Cristo, que onde ele vai falar sobre o Adão. Olha aí o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele vai começar a introduzir aqui Adão como através de Adão entrou o pecado no mundo. E quando ele usa Adão, ele não está falando apenas do Adão como sujeito, que nós cremos que foi um sujeito, né? Mas está falando sobre a humanidade. Aqui ele está falando sobre Adão, que entrou o pecado no mundo, né? Mas ele está falando sobre o estado como a humanidade está.
Então, assim, a humanidade está em pecado, porque através de um homem entrou o pecado para todos os homens. Mas aí ele vai fazer o paralelo com Cristo, porque através também de Cristo veio a salvação, que é um novo Adão. Sim, e agora eles se colocam como mundos em paralelos, como, digamos, povos em paralelos. O povo de Adão e o povo de Cristo. E Cristo vem resgatando gente do povo de Adão, nos trazendo para o povo de Cristo. Né? Isso não é uma realidade simplesmente temporal, mas também de ser. Né? Uhum. Cristo nos resgata da nossa humanidade caída, porém, ainda a gente vê presente o Adão na nossa humanidade presente. Então, nesse caminho é como se fosse um reino dentro de nós, né? Em que a nova humanidade em Cristo, que é uma humanidade de fé, uma nova humanidade de amor, uma humanidade de obediência, uma humanidade de vida. Então, no nosso mundo contemporâneo, eu creio que a gente pode ver completamente as diferenças entre o falar do povo de Jesus e o falar do povo de Adão. No falar do povo de Adão, há desespero, há julgamento, há morte, há prisões, há escravidões, ao ego, ao pecado, aos prazeres, aos desejos. Mas a humanidade em Jesus Cristo é uma humanidade redimida, uma humanidade que caminha para ser redimida dessa condição por um processo que a gente chama de santificação. E aí, ele vai terminar esse capítulo 5 falando assim: Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que quando ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é, muito provavelmente, como Paulo já conhecia como era aquele mundo antigo e ele era um judeu, o judeu antigo ele ia escutar isso e falar assim, ué, já então que através do pecado superabunda a graça, então eu vou pecar mais, porque assim eu vou ter mais graça e vou começar então a viver nesse ciclo, onde não tem problema eu pecar. Então, antes que eles se levantem e para falar assim, então eu posso continuar pecando, Paulo ele vai introduzir aqui o capítulo 6 falando: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, assim, ele já está prevendo o que eles vão falar ali. Ele vai assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para eles morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Pode falar. E, e essa questão, para a gente deixar essa humanidade para a nova humanidade é como morrer. Uhum. Então, nós que somos batistas, nós cremos que o batismo simboliza esse momento. O batismo é uma marca, um símbolo, uma ordenança de Jesus Cristo para esse momento em que nós deixamos a humanidade de Adão e entramos à humanidade de Cristo, para nós estarmos unidos com Cristo. Então, no batismo, a gente morre para o nosso antigo eu e a gente agora quer viver o eu mais Cristo. Uhum. O eu junto com Cristo precisa renascer do batismo. O significado de batismo é cobrimento, né, Brena? Você tem melhor? Tipo, é como se fosse sepultar alguém na água. Uhum. O batismo, a palavra batismo quer dizer você cobrir alguém, como você vai cobrir alguém que
que morrem, só que ao invés de terra, batismo ele cobre a pessoa com água. E a pessoa renasce da água e do Espírito, e renasce agora em Jesus Cristo. Renasce para ser unido com ele. Nós chamamos isso de a união com Cristo. Nós batistas não cremos na perda de salvação. A gente que foi batizado, que foi unido com Cristo, não podemos perder, porque ele garante isso para a gente. Que é justamente o que ele vai falar. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não fomos nós que alcançamos essa paz com Deus, da mesma forma que não fomos nós que alcançamos a salvação. É um dom que é dado por Deus, é algo que nós herdamos ali, é uma adoção que Deus vai fazer para seu povo. E aí ele vai falar aqui no capítulo 6, principalmente dos versículos é, 1 até o 14, ele vai falar sobre livres do pecado pela graça. E aí ele vai falar aqui no versículo 4. Vamos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui uma palavrinha muito interessante que ele vai falar é o novidade de vida. Você quer explicar, o Ronildo? Sim, é a questão da vida nova mesmo. É essa vida anterior ao crer em Cristo, ela tem que acabar. Ela precisa acabar, você precisa morrer figurativamente, né? Uhum. Você precisa morrer e renascer para uma nova vida. Então é preciso caminhar numa vida que não se assemelhe àquela outra vida. Uma vida em que os anseios anteriores não se assemelhem ao de agora. Que agora caminhamos semelhantemente à ressurreição. Porque a gente morre no batismo, a gente morre para a vida anterior, e como Jesus Cristo ressuscitou, nós caminhamos na esperança, caminhamos na fé da nossa ressurreição também. De que a vida seja, que a ressurreição seja praticada por nós todo dia, a cada dia, crendo que quando a gente morrer do nosso corpo verdadeiro, Jesus vai nos ressuscitar para a vida verdadeira. E aí é interessante que quando nós lemos essa parte aqui, o que Paulo está tendo em mente era o batismo primitivo que era praticado naquelas regiões. O batismo primitivo ele era sempre por imersão. Nós temos outros irmãos de outras denominações que fazem batismo por aspersão, como os presbiterianos, mas isso não simboliza o que Paulo está querendo dizer aqui. Quando Paulo ele fala que morre o velho homem e renasce o novo homem, ele está na sua imagem ali esse tipo de batismo por imersão. Então por isso que ele fala que morre o velho homem e aí renasce, ele ressurge o novo homem. Então é nesse sentido que ele estava na mente ali esse tipo de batismo por imersão que era praticado naquelas comunidades. Então o batismo ele tinha como objetivo ser essa demonstração visual de que está morrendo um ser humano ali e você está presente nesse sepultamento e está renascendo uma nova pessoa. E aí até ecoa lá em Gálatas 2:20 de vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quando você é, emerge ali das águas do batismo. Então, esse é o ponto. Mas uma coisa que a gente não pode achar, que aí era algo que alguns irmãos, até batistas mesmo, falavam no passado, de que o batismo limpava pecado. Que você ser submerso na água, você automaticamente limpava seus pecados e quando você levantava, você não era mais pecador. Você estava meio que puro. E a partir dali, não é isso, gente, por favor. Você realmente morre o velho homem, você demonstra isso perante sua comunidade, mas você ainda continua sendo Adão. Você ainda continua
tendo ali a parte pecadora em si. Só que aí o pecado, como a gente estava dizendo anteriormente, a partir do momento que você se torna um novo homem, você não vai mais praticar o pecado de forma consciente, de forma recorrente e de forma proposital. O pecado vai ser então acidentes que vão acontecer na sua vida, que você vai lutar contra sempre e vai pedir perdão, vai se arrepender daqueles pecados. É isso que nos diferencia do velho homem, porque o velho homem ele sempre vai estar pecando, ele vai estar ali se lambuzando no lamaçal de pecado e ele não vai ter remorso nenhum, ele não vai ter arrependimento nenhum. Nós, quando somos novos homens, nós iremos pisar numa poça de lama, porque a gente não pode querer se lambuzar no pecado e nós iremos nos arrepender de ter sujado nossos pés. É nesse sentido que Paulo está querendo dizer aqui. Então você para de ter a prática do pecado como algo intrínseco do seu eu, mas você ainda está no mundo, você ainda não está totalmente santo. E até a gente estava conversando, não tem como a gente crer, como outras denominações, que creem no perfeccionismo, que é o que? Você vai conseguir abdicar do pecado até o ponto onde você vai viver nessa terra de forma a não pecar. Você não vai conseguir não pecar nessa terra. Em algum momento você vai pecar, mas você não pode também fazer com que isso seja um aval para você pecar. Então é só você relembrar do que Paulo está dizendo no versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? E ele vai falar assim, de modo nenhum. Então é isso que a gente tem que levar em consideração, que o pecado tem que ser acidente na vida do cristão. Sim, o Paulo vai falar aqui no capítulo 6, do verso 8 em diante. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa esperança é que é a diferença que a paz com Deus traz. Porque pense em alguém que não tem a esperança da reconciliação com Deus, da ressurreição. A pessoa quer remediar um pecado com outro pecado. Vamos supor, a pessoa mente, aí ela tem que fazer outra mentira para encobrir outra mentira. Aí a pessoa enganou alguém, ela tem que mentir para conseguir manter aquele engano escondido. Ela é desobediente, ela precisa causar outra desobediência para justificar a sua desobediência. Quem morreu para o pecado precisa se encontrar no momento de arrependimento. Precisa se encontrar no momento em que eu errei, eu pequei, eu assumo, sofro as consequências dos meus erros, mas eu não vou cometer outros erros, não vou cometer outros pecados para poder esconder aqueles outros pecados. Porque Deus vê, Deus nos vê, Deus vê tudo. E a promessa que Deus tem para a gente é muito superior a qualquer coisa que a gente possa ganhar com os benefícios desse mundo, com os benefícios de uma vida, né, entregue ao pecado. E Paulo vai falar no verso 12 isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões. Nem ofereçam cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas se ofereçam a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a confiança da ressurreição, que ficou provada em Jesus Cristo, a confiança de que Deus nos garante isso, tem que fazer com que a gente haja como já ressurretos. Procurar agir como já ressurretos. Procurar agir como quem não tem nada a perder verdadeiramente para esse mundo. E aí, no versículo 15,
até o final do capítulo 6, né, que é o versículo 23, Paulo ele vai estar meio que dando ênfase novamente a essa questão de que uma vez que você está salvo em Cristo, e daí havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da lei sendo da graça, e aí ele novamente fala assim, de modo nenhum. Então ele repete mais ou menos aquilo que ele disse lá no no versículo primeiro, para dar ênfase, e ele introduz agora um novo aspecto de que nós não somos mais escravos do pecado. Nós devemos passar então a ser escravos de Deus e de sua justiça. Qual que era o conceito, o que estava na mente de Paulo nesse momento? Quando ele falava escravo do pecado, quer dizer que o senhor daquele ser humano que está em pecado é o pecado. E qual que é o salário que ele vai falar lá no final do capítulo? O salário do pecado é a morte. Então ele vai falar assim: então você não tem que mais ser escravo do pecado, você não tem que mais ser servo do pecado, você não tem mais que viver debaixo dos mandamentos do pecado. Você tem que se morrer. Então, quando você morre, você é liberto desse senhor. E quando você nasce novamente em Cristo Jesus, o seu novo dono não é mais o pecado, porque você morreu para aquele antigo dono. Você nasceu para esse novo dono que é Deus e sua justiça. Então há essa transição de posse, vamos dizer assim, onde o velho homem tem como seu senhor o pecado e como consequência, como salário, é a morte, mas no momento que nós morremos, nós deixamos de fazer parte daquele senhor, nós renascemos, então, fazendo parte de um novo senhorio, que é o senhorio de Deus e de Cristo, onde o salário vai ser a vida eterna e a paz com Deus que ele está defendendo desde o capítulo 5. E aí ele introduz no capítulo 7, para a gente ir avançando, uma analogia do casamento. Quer explicar um pouquinho, Ronildo? Sim, sim, porque a questão do Paulo com a lei, né? A lei eram práticas que tinham que ser seguidas. A gente vê muito. O Paulo ele vai falar um pouco mais à frente que a lei é boa. Ele vai falar aqui, ó, capítulo 7 de Romanos, versículo 12. A lei é santa e o mandamento é justo e é bom. Ele vai dizer que a lei é boa. O problema é o pecado, ela não é suficiente para vencer o pecado, e você acaba usando a lei como se fosse um amuleto. Por exemplo, eu não sei se algum irmão foi de alguma denominação assim, não, ou que o objetivo não é o ataque, né, só o exemplo. Existem denominações em que existem muitas proibições quanto a usos e quanto a consumos, quanto a costumes. A mulher não pode usar certos tipos de roupa, porque isso atrairia o pecado. Isso seria pecaminoso, né? O homem não pode consumir, não pode jogar futebol, não pode consumir certas coisas, né? Porque essas coisas seriam pecaminosas. Mas, só fazendo um paralelo, quando a questão não é essa, quando o pecado ele vem do coração, ele vem do coração. Então, a verdade é que sem capotar uma pessoa toda, né, de roupa, esse calorão de meu Deus aqui, não vai adiantar nada. A gente vai se perguntar por que essa pessoa está toda encapotada. Porque se ela mostrar o corpo é pecado. Aí tá, por que mostrar o corpo é pecado? Porque você vai desejar o corpo da outra pessoa. E aí você já desejou o corpo da outra pessoa. E aí a lei não adiantou de nada. O pecado usou a lei para poder te fazer pecar. São coisas assim que o Paulo vai exemplificar aqui no capítulo 6 e no comecinho do 7 também. E aí, no 7, ele vai falar sobre a gente não estar obrigado a cumprir a lei,
A gente não ser obrigado a cumprir mandamentos de usos, de costumes, de guardar dias, de nada disso. Ele vai falar: porventura, irmãos, vocês ignoram que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, ficará desobrigada da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda com o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, vocês também relativamente morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para frutificarmos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam como membros a fim de frutificarem para a morte, como eu exemplifiquei aqui. De que como as proibições e os usos podem, elas vão frutificar para a morte também. E aí Paulo vai dizer: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, não é simplesmente a letra, não é simplesmente o fazer por fazer. Fazemos as coisas que são corretas, que são amáveis, porque Jesus Cristo fez isso por nós e nos mostrou o caminho de como fazer. Não são as coisas que usamos, não são os dias que frequentamos, não são, mas sim o estar junto com Cristo. Então, a analogia do casamento é esse. É como se a gente fosse casado com a lei, mas aí a lei morre. E agora, nosso novo marido é Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Precisa estar, assim como uma noiva, unida com ele. E aí, até puxando o versículo que você leu lá na frente, que é o 12, né? Vou até ler novamente aqui. Cadê? Porque conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo é justo e bom. Então, Paulo, a gente tem que lembrar que ele era judeu, e dentro dos judeus, Paulo era uma pessoa que tinha elevado conhecimento sobre a lei, ele tinha elevado cumprimento da lei. Só que até mesmo ele, sendo um cumpridor da lei, ele vai falar que aquilo apesar da lei ser santa, justa e bom, ela não estava sendo suficiente para libertá-lo dos pecados. E aí ele vai até falar no capítulo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio ser, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então ele vai falar que essa é a natureza. É como se a gente estivesse no livro O Médico e o Monstro. Fica aqui uma indicação de um bom livro aqui, onde vai ter sempre essa batalha, assim, né, entre o que eu quero e o que eu faço efetivamente, né? Tem essa rixa ali. Então, Paulo ele começa a enfatizar ali que o problema não é a lei. O problema a gente não pode falar que a lei era pesada e então o problema é que a lei é má. Não, a lei é boa, ela é justa, ela é santa. Só que o problema é de quem tenta cumprir a lei, que no caso somos nós. O problema é o indivíduo. Então, é isso que Paulo quer mostrar para eles. Eles querem mostrar que se a gente quiser continuar vivendo através de cumprimentos de leis, a gente nunca vai conseguir alcançar essa graça que a gente encontra apenas em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que a gente quer viver nossa vida em um legalismo, em um cumprimento de leis, a gente vai estar atribuindo a nós mesmos a salvação, onde é o que eu faço, é o quanto eu oferto, ou o quanto eu sirvo, ou o quanto eu cumpro mandamentos, ou o quanto eu sigo ritos e costumes. Mas Paulo está falando assim: se você for por esse caminho, você nunca vai conseguir alcançar a salvação, porque você está atribuindo mérito ao que você está fazendo. Então, o indivíduo que é o errado. Então, você tem que morrer esse velho homem e agora renascer em Cristo Jesus apenas pela fé. E aí, novamente, ele dá esse eco
naquilo que ele introduziu lá no capítulo 5, justificados mediante a fé. É esse o assunto principal que Paulo quer levar aqui para a igreja. Exato. Veja o verso 14 do capítulo 7. Ele vai dizer: sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, às vezes, o uso, né, como eu usei de exemplo, né, às vezes o uso e costume ali, ele tem até um motivo espiritual, mas a gente continua sendo carnal. E Jesus Cristo quer que a gente seja espiritual. Quer que a gente procure ser espiritual, que a gente seja próximo dele, que o Espírito fale nos nossos corações, que ele nos guie por onde andar, e não somente no que não fazer, mas sim como fazer, por onde andar, como, em quem confiar. Então, o que o Paulo está querendo argumentar é isso, que ele mesmo não é capaz, ele precisa de que Deus se faça presente na vida dele para ele ser liberto, para ele ser liberto da escravidão do pecado, para agora ele ser servo de Cristo. Servo ou escravo, porque servo e escravo tinham a mesma conotação, né, no mundo antigo. Então, o Lutero, ele tem aquela frase, né, que ninguém é livre totalmente. Ele fala, o cristão, ele é totalmente livre, porém ele é totalmente servo de Cristo. Ele precisa ser livre do pecado para ser servo de Cristo. Você não existe nesse sentido, não existe um livre-arbítrio. Você ou é servo do pecado, ou você é servo de Cristo. Perfeito. E aí, para a gente caminhar para o último capítulo do nosso estudo de hoje, ele vai introduzir no capítulo 8 com um dos versículos mais bonitos, um dos louvores mais bonitos que ele vai ter aqui, que é: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui ele vai trazer aquele que é a pessoa responsável pela santificação, que é o Espírito Santo. Então ele vai começar a introduzir aqui a doutrina do Espírito Santo como aquele auxiliador na nossa vida, nesse processo de santificação. Nós não chegaremos ao final dessa vida totalmente santo, mas é um desejo do coração de Deus de sede santos, pois eu sou santo. Então a gente está nesse processo de santificação até então ser santificados com Ele na glória. Mas ele vai introduzir aqui o Espírito, né? Então ele tá falando aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não tem essa de que, não, eu estou em Cristo, mas agora eu perdi minha salvação, estou condenado, e aí eu fico nessa gangorra de perde-ganho, porque ele deixa bem claro, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí quem nos auxilia a manter isso, a não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito, é o próprio Espírito Santo. Sim, ele diz isso, verso 9 em diante, ele vai falar: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo se faz presente em nós, em nossa vida, em comunidade, e ele se faz habitação. Deus se faz habitação em nosso coração e em nosso meio. Para que a gente estando junto com ele, ele se faz presente por meio do Espírito. Então, a gente
é como se a gente foi, pelo Espírito, liberto para conseguir amar a Deus de verdade, para poder amar nosso próximo de verdade. A gente, às vezes, tem experiências assim de quando a gente sente que não, a gente percebe que não está fazendo o que devia, a gente percebe que está longe de Cristo, e o Espírito é como se, o Espírito é um vento, né? Ele, como se nos envolvesse, ele nos laçasse de volta, nos lembrasse de como é que se deve agir de verdade, de como é que se deve ser de verdade. Então, nós que cremos, muitas vezes temos essa experiência, a gente sente o Espírito nos tocar profundamente, nos lembrar, e na nossa incapacidade, ele, ele nos cuida, ele se faz presente com a gente, nos cuidando da nossa incapacidade. Ele vai dizer no verso 26 do capítulo 8: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, por nós, no caso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eles também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, esse destino, é como se fosse um lugar que Deus tenha colocado para a gente, uma condição que Deus tenha separado para a gente. E o Espírito nos ajuda nisso. Quando a gente está longe de Cristo, o Espírito vem nos lembrar da nossa eleição, de que Deus deu tudo, Deus deu seu próprio Filho para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, mesmo quando a gente não consegue orar, mesmo quando a gente está abatido, mesmo quando a gente se sente longe de Deus, o Espírito se faz presente, mostrando que não é assim, mostrando que Deus é que se faz presente ao nosso lado. A gente só precisa ter paz com Ele nisso, só lembrar disso. E aí, finalizando aqui, caminhando para o final, a gente vê que no capítulo 8, é, dos versículos 31, ele vai falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Mas antes disso, ele vai falar sobre algumas tribulações, sobre os sofrimentos do presente. Ele vai falar que até mesmo a própria natureza, por conta do pecado, ela geme. Então, assim, tá tudo contaminado por esse pecado e por conta disso nós sofremos, né? Só que aí ele vai finalizar, e é com esse versículo aqui, com esses versículos que eu quero caminhar para o final, nos versículos 37. Ele vai finalizar dando um resumo dessa palavra de esperança que Paulo está dando também aos irmãos em Roma, perdão. Ele diz assim no versículo 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, quando a gente lê esse versículo, em todas é, essas coisas que ele está se referindo é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então, em todas essas coisas, em toda tribulação, em toda angústia, em toda fome, toda nudez, todo perigo, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Então ele termina aqui com essa parte que eu acho que é é praticamente um louvor muito bonito de que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E Paulo está deixando de forma bem enfática aqui, de que pode vir nudez, que pode vir perseguição, pode vir morte, que nada disso está atrelado a uma guerra de Deus para conosco, porque ele já explicou lá no início, nós temos paz com Deus. Isso não nos exime de passar por todas essas tribulações, por toda essa perseguição. Mas até mesmo nessa perseguição, Paulo ele dá esse louvor de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então é uma ênfase de Paulo de que não é o que nós fazemos, não é o nosso mérito, não é a nossa força, não é o que nosso cumprimento de leis, é a nossa fé em Cristo Jesus que vai nos fazer ter essa paz com Deus e essa certeza da salvação, e o Espírito Santo de Deus que vai nos auxiliar nesse processo de santificação para que nós possamos então ter essa comunhão com o nosso Criador. Eu acho que esses capítulos de 6, do 5 até o 8, são uma parte muito bonita da carta de Paulo, porque ele parou de tratar sobre a diferença de forma meio que imediata entre judeus e gentios, que ele trata ali nos capítulos iniciais, de 1 a 4, mas agora ele está falando sobre a graça, está falando sobre a obra redentora de Cristo, está falando sobre qual que era a situação de todos os homens, mas ele inicia essa parte com temos paz com Deus, e ele finaliza essa estrutura falando que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então é uma parte de muito alívio, e eu convido vocês que estão aí assistindo a gente a ler com calma, a ler com esses olhos agora que eu e Ronildo pelo menos tentamos de forma meio que panorâmica passar para vocês, mas que vocês leiam com esse alento de que nada pode nos separar do amor de Deus, que o que nos salva é a fé em Cristo Jesus e a obra que ele fez na cruz. Não é por mérito nosso, porque se a gente depender de cumprimento de lei, nós apenas iríamos acumular mais pecados, mas é pela graça. E aí, a partir de então, o Espírito Santo consegue nos auxiliar nesse processo de santificação. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade aí que o Ronildo está disponível para responder tudo hoje. Ninguém tem dúvida hoje? Pode perguntar que mesmo sabendo a gente não mesmo não sabendo a gente responde. Então tá bom. Querem fazer alguma consideração? Pode ficar à vontade aí. Pode mandar no chat aí que eu leio também. Senão a Só para gente lembrar, pode desculpa, falar. só pra lembrar que se não tem dúvidas, tem dívidas. É verdade. Você tem dúvidas aí, ô Cauã? Eu tô de boa. E Você tem dívida. entendi. Rapaz, Deu mole, se entregou. aí é triste. Não, então beleza então. Então vamos caminhar para o encerramento. Pedir para o Ronildo estar orando aí pra gente pela aula de hoje, que vai estar disponível no YouTube depois, aí se quiserem compartilhar também para os amigos. Senhor, somos gratos, Pai, por termos esse estudo aqui nessa noite, porque o Senhor nos cuidou, que o Senhor nos guardou nesse dia, tem nos guardado nessa semana. Somos gratos, Senhor, pela sua paz. E como diz em Romanos 5, temos paz contigo, mesmo diante das tribulações. E em Romanos 8 diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem pode atentar contra aqueles que o Senhor elegeu? Então, Senhor, que o Senhor possa nos cuidar, possa sempre estar soprando nos nossos corações, para que a gente possa sempre compreender que temos a sua paz, que temos o seu amor, que temos a sua graça, e que diante de qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida,
podemos ter a confiança da sua fidelidade, Pai. Pedimos uma boa semana e um bom descanso de final de semana e carnaval também, Senhor, que possa estar presente conosco e possa estar sempre nos guardando, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Fernanda levantou a mão. Se quiser perguntar, Fernando, pode ficar à vontade. Não, na verdade não. Eu estou acompanhando aqui, entendeu? Muito boa a explicação de vocês. Vocês estão de parabéns, tá? Estou aprendendo muita coisa que eu não sabia ainda. Tá? Inclusive, até mexendo nessa ferramenta aqui. Mas, ó, só parabenizar mesmo e... É toda quinta-feira, não é isso, vocês? Isso, toda Beleza, quinta-feira pelo mesmo link. Ah, não, Semana- beleza. Eu vou deixar salvo aqui, porque às vezes eu esqueço, eu vou pedir a Raíssa para tá me lembrando, né? Mas muito bacana a explicação, tô amando. Ô, Raíssa, Semana se que quiser vem, também, pode colocar ela no nosso grupo do Oasis, que é onde eu encaminho o lembrete e o link. Aí só me passar o contato depois que eu insiro lá. semana que Claro, vem, claro. semana que vem continua, do 9, capítulo 9 e até o 11, né, Brando? Isso, do 9 ao 11. Isso que a gente viu da questão da eleição, é que Deus dá essa paz e essa garantia para a gente. No capítulo 8, ele começa a falar dos que Deus predestinou, dos eleitos de Deus. Aí a gente vai ver isso em mais detalhes, um pouquinho do 8 até o 9, 10 e o 11 semana que vem.